vai para o ar. São Francisco de Assis diz: ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé. Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento. Guarda meus preceitos em teu coração. Para a auxiliadora, Mercês, Patrícia e Silvana, a palavra de Deus sempre esteve presente em sua caminhada de fé. Sempre procurei meditar, ouvir a palavra de Deus para o dia a dia, né? Comecei quando eu fui fazer faculdade. Eu estudava numa cidade universitária e lá eu fui convidada para participar da pastoral universitária, onde eu tive contato com a renovação carismática e ali eu comecei então a conhecer a palavra, a ter uma rotina de oração com a Bíblia. Eu segui os passos de uma tia minha, que era estar sempre ouvindo, assistindo a palavra. Na minha adolescência, ficou mais latente em procurar ler, conhecer. E foi aonde eu peguei uma Bíblia em casa, era bem grande, e eu comecei a ler desde o Velho Testamento e fui indo, e foi onde eu me apaixonei. Nós somos uma família grande, 13 filhos. Meu pai muito religioso, então não tinha o costume de... Ele mesmo fazia as pregações, falava, Aí depois, maior, nos grupos de orações, aí que comecei a aprimorar e comecei eu mesmo a fazer a leitura da Bíblia e procurar entender, Todos os dias, elas fazem o exercício da Lexio Divina. Quando eu acordo, eu já faço questão de ler a palavra, certo? De meditar, faço o sinal da cruz, leio o Evangelho diário. Então eu já leio o Evangelho, então já vou na missa, eu já sei o Evangelho. Aí já vou chegando até o século XXI, já vou meditando, já vou vendo como que vai ser falado e o que serve para mim. É o momento que eu sinto que que o Espírito Santo me toca. É aonde eu falo, eu preciso da Bíblia. Então eu não tenho um momento, é onde eu sento, pego a Bíblia, leio e medito. E aí eu tenho o hábito de abrir a palavra e ler e colocar aquilo na minha necessidade, como Deus estivesse falando comigo mesmo. A Sagrada Escritura nos ajuda a encontrar a pessoa de Jesus Cristo e reforça a prática cristã. Nela, encontramos força para transformar a nossa vida. Eu acho que, primeiramente, quando a pessoa não tem o hábito de ler, eu acho que está um pouco vazia do Espírito Santo. Ela precisa pedir para o Espírito Santo para encher o coração dela da vontade de querer estar próximo dele. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Do jeito que está o nosso mundo, o nosso Brasil, a gente precisa estar sempre com a Bíblia, sempre procurando uma palavra, um consolo, porque está tudo muito difícil, E você tendo Deus no coração, Deus junto com você, as coisas são mais fáceis de a gente levar, Acho que todo mundo deve procurar estar sempre junto da palavra de Deus, ou a palavra diária, ou qualquer parte que você abrir a Bíblia, ela vai te dizer alguma coisa, todos, porque vai ver como que muda. Você está durante o dia, às vezes você está nervoso, você está com muitos problemas, senta, pede, invoca o Espírito Santo, pede a palavra, que tudo muda, tudo transforma, tudo fica maravilhoso. Nós estamos estudando, refletindo sobre a Lexio Divina.
e depois de toda uma introdução mostrando a importância da palavra de Deus, nós estamos vendo o primeiro momento, a leitura. É leitura, meditação, oração, contemplação. Estamos na leitura. E eu lembrava, no bloco anterior, a necessidade de a gente escolher uma passagem, pode ser na sequência de um livro, pode ser um texto litúrgico, pode ser um tema, mas pegar aquela passagem que eu escolhi para a minha Lectio Divina de hoje, eu devo dedicar tempo e pegar aquele trecho que eu escolhi, ler, reler, para descobrir a sua riqueza, que numa leitura rápida e superficial nem sempre percebemos. Então, ler com calma. E eu falava até sublinhar, se possível até decorar. E aí, esta leitura, esse pensamento, vai iluminar o nosso dia. Sim, porque, graças a Deus, há movimentos pastorais que seguiam pela palavra de Deus, pela palavra viva, e até escolhem uma passagem, uma frase, ou para iluminar o mês, ou a semana, ou aquele dia. Mas isso é importante, que essa passagem da Lectio Divina, que mais o marcou, seja recordada, seja ao longo do dia, muitas vezes. Por isso que eu falava em aprender decor. É verdade que hoje aqui no Brasil, nós temos um grande desafio. Uma riqueza, mas é um desafio. A riqueza, temos muitas traduções da Bíblia, muitas. E com isso a gente, às vezes, até comparando, pode até entender melhor um texto. Mas é um desafio que muita gente tem dificuldade, então, de decorar, porque ora lê uma passagem numa tradução, ora noutra, outra noutra. Nós temos cerca de 15, quase 15 traduções. E a CNBB agora tem a sua tradução oficial, que é justamente isso, que é a mais próxima do uso litúrgico. Então é importante isso, que você decore uma passagem e recorde aquela passagem, porque é Deus que quer continuar falando com você ao longo daquele dia. Agora, a leitura da passagem será mais proveitosa se você conhecer melhor aquele livro, a época em que foi escrito, as circunstâncias. Por isso, nas Bíblias católicas, sempre há uma introdução para situar você na história. Aquele livro não surgiu assim. Se é do Antigo Testamento, levou, às vezes, séculos para ser escrito. Quer dizer, eram passagens que eram guardadas, que eram lembradas e ensinadas, e que, de repente, alguém colocou isso de forma sistemática. Por exemplo, o livro da sabedoria, os provérbios. Então, conhecer a história, porque muita gente acha que Deus ditou a palavra de Deus. Muita ilusão, muita fantasia. Então, estudar o contexto histórico, como é que surgiu o livro, como é que aconteceu, em que situação. E aí você vai, depois dessa introdução, aproveitar muito mais a leitura da palavra de Deus. Em síntese, nessa primeira passagem da leitura, a pergunta fundamental que você deve fazer é a seguinte: o que me diz o texto? O que me diz o texto? Então, se for uma leitura comunitária, num grupo bíblico de família, ou numa própria família, numa pastoral, num movimento, o que o texto nos diz? Então, essa primeira situação, esse primeiro momento da Lectio Divina, da leitura, é para entender o que o texto me diz, sem logo chegar a alguma reflexão. Isso vem depois, na meditação. Tá? Primeiro momento, deixar que o texto nos fale, que Deus nos fale. Porque senão eu já vou ao texto com ideias minhas que eu quero introjetar no texto, e aí não é a palavra de Deus, é a minha palavra. Ficou claro tudo? Leitura para você ler, meditar, deixar que aquela passagem da palavra de Deus entre no seu coração. E nos próximos programas vamos ver os outros 3 momentos. Deixo a minha bênção para que a luz do Espírito Santo o ilumine e o seu amor à palavra de Deus cresça sempre mais. Desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã,
Fique na paz do Senhor Jesus.